O presidente Bolsonaro causou desespero na classe política ao afirmar que pode usar a sua poderosa caneta para vetar um dos maiores absurdos da República Tupiniquim, o imoral fundão eleitoral. A declaração do presidente não agradou líderes partidários, que demonstraram enorme preocupação, pois já contam com os bilhões do dinheiro público, bancados por nós, trouxas pagadores de impostos, para torrarem suas campanhas eleitorais enganosas. Mas Bolsonaro lembrou que, caso vete o fundo, certamente será alvo de instalação de processo de impeachment pelo Congresso Nacional, que pode alegar que o presidente atentou contra um dispositivo constitucional. Obviamente, a sociedade brasileira é totalmente contra esse assalto aos cofres públicos e os políticos profissionais, mal acostumados e contando com essa verba bilionária, estão desesperados com a possibilidade do fim da mamata. O jurista Modesto Carvalhosa, grande crítico deste fundo da vergonha, foi direto ao escrever em seu Twitter: o presidente da República deve vetar integralmente o fundo eleitoral, assalto aos cofres públicos, sob pena de ser taxado de conivente. A corrupção legalizada não pode ser sancionada. O povo brasileiro está indignado e espera a resposta de quem o representa legitimamente. O senador Oriovisto Guimarães, que também vem travando uma batalha contra esse absurdo, ficou ainda mais indignado ao descobrir que o Brasil não tem esse dinheiro e grande parte da verba do fundo será suprida por empréstimo, aumentando ainda mais a dívida interna do governo. Queriam que fosse 3 bilhões e 800. Nós brigamos. Aceitaram os 2 bilhões e 34 milhões. Mas vocês sabem onde está o escândalo? Desse total, 1 bilhão e 700 milhões, o governo vai ter que tomar dinheiro emprestado, vai aumentar a dívida interna para distribuir dinheiro aos partidos políticos. Depois reclamam da dívida interna brasileira. É de uma irresponsabilidade total. Já estão autorizando agora que o governo faça essa dívida. Se fosse dívida para sustentar a educação, a segurança pública ou a saúde, o governo teria que mandar um outro PLN para que o Congresso se reunisse de novo e votasse lá na frente. Como é para a campanha eleitoral, já estão autorizando agora. Então, só 300 milhões virão de dinheiro dos impostos. 1 bilhão e 700 milhões, dinheiro emprestado. Aumentar a dívida para financiar a campanha. Faça, meu favor, é um escândalo total e absurdo. Se não tem o dinheiro, não dê. Isso não é prioridade. De fato, essa afronta à população brasileira é uma vergonha para o país. O fundo eleitoral não precisa ter seu valor reduzido. Ele precisa deixar de existir. É imoral o pagador de impostos ser obrigado a financiar campanha de políticos. A solução é extinguir essa aberração, e o deputado Paulo Martins está colhendo assinaturas para uma PEC que vai acabar com o fundo partidário e eleitoral. Estou colhendo assinaturas para a PEC que extingue o fundo partidário e eleitoral e estabelece o financiamento privado, seja de pessoas físicas ou jurídicas, para partidos e candidaturas. As pessoas têm que ter o direito de escolher se querem doar ou não. Hoje não há esse direito, disse o deputado. Esse fundo eleitoral precisa ser revisto, ele precisa deixar de existir. E não é por tirar dinheiro da saúde, educação, segurança, o que já é horroroso. É porque ele é errado conceitualmente. Digamos que o Brasil dê certo e passe a sobrar dinheiro. Mesmo assim, o pagador de impostos financiar as campanhas é errado, porque ele acaba financiando até candidatos que ele não concorda com as ideias e também os seus partidos. Hoje, como é um fundo público que o dinheiro vem dos impostos, alguém que é petista financia a campanha de um bolsonarista e vice-versa. Isso está errado. As pessoas precisam ter autonomia para financiar quem elas quiserem e se elas quiserem financiar. Partidos e campanhas devem viver com o dinheiro de doações de quem acredita em suas ideias e não do dinheiro tomado na marra do contribuinte. É um ambiente de liberdade para o brasileiro escolher se deve votar ou não, se deve financiar ou não, é o mínimo que esse país tem que oferecer ao seu cidadão.
Em um Senado quase vazio, em ritmo de férias parlamentar, o senador Lazier Martins destacou o ano duro de trabalho, que, apesar dos contratempos, serviu como um grande aprendizado e teve momentos bons e ruins. Nós tivemos um ano duro de trabalho. Olha que tivemos muito trabalho. Tivemos a reforma da Previdência, que concentrou a maior parte de nossas atenções, depois a PEC paralela e inúmeros projetos de lei e PECs aparentemente de menor expressão, mas que nos deram muito trabalho. O trabalho das comissões, não realizamos tudo que gostaríamos, ao contrário, ficamos muito longe disso, mas também aprendemos muito. Foi um ano um tanto atípico, porque nunca este Senado Federal recebeu tantos senadores novos como aconteceu este ano. Foram 46 novos senadores dos 81, mesmo considerando que muitos vieram já de experiências parlamentares, da Câmara Federal, de Assembleias Legislativas, muitos vieram sem jamais terem atuado na política. Formamos aqui um grupo que se dispôs e continua se dispondo a combater corrupção. Denominamos esse grupo de Muda Senado, Muda Brasil, um grupo que está aberto permanentemente a novas adesões. Pretendemos atuar ainda mais intensamente no próximo ano. Tivemos aqui uma luta muito intensa, logo depois daquele lamentável julgamento do Supremo Tribunal Federal, que abriu as cadeias de todo o Brasil para delinquentes de toda a natureza, e passamos a lutar aqui pelo restabelecimento da medida que manda para a prisão após condenação em segunda instância. Pretendemos, no ano que se aproxima, no ano novo, voltarmos aqui para lutarmos pela aprovação no plenário do Senado Federal, esse projeto de lei número 166, da minha autoria, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, se possível, levarmos depois para a Câmara dos Deputados. Lazier fez uma justa homenagem à Polícia Federal, que vem realizando um fantástico trabalho e fechou recentemente o acordo de delação premiada com um dos símbolos da corrupção sistêmica do Brasil. Eu queria dizer que gostei muito de uma medida nesses últimos dias da parte da Polícia Federal. Um trabalho magnífico, um desempenho fabuloso de combate à corrupção. E nos últimos dias desencadeou uma operação de delação premiada por parte de um dos maiores corruptos desse Brasil, o político Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. Pois depois da Procuradoria da República não ter aceito essa delação premiada, a Polícia Federal realizou essa delação premiada, mandou para o Supremo Tribunal Federal, onde agora espera a homologação por parte do ministro Edson Fachin. E por que falo nisso? Porque parece ter havido um certo desprezo por essa colaboração premiada de Sérgio Cabral, quando deveria, ao contrário, ser saudada, porque se vivemos no Brasil num período de combate à corrupção, esse combate não deve ter limites, não deve ter um término, ao contrário, deve prosseguir o tempo todo enquanto tivermos conhecimento de corruptos, daqueles que desviam o dinheiro público. E Sérgio Cabral, que está condenado a mais de 200 anos, seguramente tem muita coisa a dizer e tem muitos nomes a indicar para que se possa segregar do meio social esses que fazem tanto mal à nação. Então, eu dou os meus cumprimentos à Polícia Federal e desejar daqui que o ministro Fachin acolha essa delação, dê seguimento ao processo e tenhamos aí novos nomes, novos processos para continuarmos a limpeza no Brasil. Nesse particular, o ano foi muito profícuo, foi proveitoso, porque o país conseguiu alijar da sociedade muita gente famosa, muito empresário, alguns políticos,
de tal modo a que possamos chegar em breve tempo àquilo que esse Brasil merece, total transparência, e a partir daí partir para o desenvolvimento a que temos direito e temos condições e temos riquezas. O Brasil tem tudo para se tornar em pouco tempo a 5ª maior economia do mundo. Só não conseguiu até agora exatamente pela negligência, pela leniência, pela falta de processamentos rápidos nos tribunais. E é algo que pretendemos ver pouco a pouco sendo corrigido daqui para adiante.